Olá pessoal, a gente vai falar nessa aula aqui um pouco sobre moagem do café. Um detalhe muito interessante é o seguinte, isso aqui não é simplesmente um grão de café, é uma cápsula que conserva todos os aromas e bastante da composição que vai ter na sua xícara. Então se você puder conservar ao máximo o café em grãos e moer na hora de preparar a sua bebida, tenho certeza que a sua experiência vai ser muito mais intensa. Partindo do princípio de que cada tipo de moagem, tamanho da partícula do grão, vai interferir sobre o resultado da bebida, a gente trouxe aqui uma dinâmica com alguns níveis de moagem e qual a indicação delas. Eu utilizei para fazer essa dinâmica aqui esse moinho manual que vem no kit da Vero. Ele é um moinho de lâminas que a gente consegue regular a distância entre elas. Então, olhando aqui, você vê duas lâminas sobrepostas nessa posição. Conforme eu afasto uma lâmina da outra nessa regulagem, o café fica com a moagem mais grossa. Eu aproximando as lâminas, o café fica com a moagem fina. O conceito é muito parecido de moedores elétricos que tenham esse jogo de lâminas. Um outro modelo de moinho é aquele que tem uma hélice, lembrando um liquidificador. Esse modelo de moinho elétrico de hélice, ele tem um detalhe em relação à uniformidade. Ele deixa a moagem um pouco desuniforme e isso vai implicar na dinâmica na hora de fazer o seu café. Mas você vai pegando o jeito e uma das dicas é o tempo que você gasta moendo, você você mexer o moinho ao longo do processo para poder uniformizar mais a moagem e tentar diminuir o máximo possível essa desuniformidade que é inerente ao tipo do equipamento. Esses moinhos de lâmina, seja manual, seja elétrico, eles tendem a ser mais uniformes. Então uma dica que eu trago é, se puder avançar em moinhos, adquira um moinho como esse aqui, tá certo? Eu trouxe aqui 4 níveis de moagem diferentes para a gente poder analisar e ver qual é mais indicada para cada método. Eu tenho nessa primeira moagem aqui um café que é um padrão que a gente encontra no mercado, um café tradicional, certo? Vocês podem notar um pouco da coloração mais escura e uma moagem bem fina, parecendo um talco. A hora que eu aperto aqui com a colher, ó, ele vai formando quase que uma massa espessa. Imagina só a percolação de água ao longo desse volume de café moído aqui. Ela é muito mais dificultada. Além do que você tem bastante micropós aqui. Uma das estratégias do mercado tradicional é moer fino para que você não identifique as impurezas que possam vir estar misturadas com esse café. Então esse é um padrão do café tradicional que a gente encontra no mercado. Esse segundo é o café que a gente utiliza na Vero como café moagem fina. Você nota que ainda é possível conseguir ver o tamanho das partículas. A hora que a gente aperta aqui com a colher, ele não fica uma superfície totalmente lisa. É possível notar porosidade aqui ainda. Isso permite extrair uma bebida com maior fluxo, maior uniformidade e, consequentemente, uma xícara mais limpa, um café mais gostoso. Esse nível de moagem, a nossa moagem fina da Vero, ela é indicada para métodos como café coado, Aeropress. Você pode fazer inclusive na sua cafeteira italiana Moka. Isso vai de acordo com do seu paladar. Mas a nossa moagem fina, quando você pede o seu café na moagem fina, você pode utilizar ele principalmente para os filtrados, a Aeropress e até na Moka. A moagem média, ela já é um pouco mais grossa. A gente já vê com mais clareza as partículas aqui. E a hora que você aperta com a colher, ó, você já não tem uma compactação tão uniforme. Você vê que existe uma malha formada aqui muito mais porosa e isso gera mais fluxo. Essa moagem média, ela também vai funcionar muito nos métodos que associam infusão com extração. Por exemplo, na Clever vai muito bem uma moagem média. Se você quer fazer um café com a bebida bem limpa, destacando a acidez, você pode usar inclusive uma moagem média num filtro cônico. Você vai ter uma velocidade maior, você faz uma concentração um pouco acima e moe mais grosso. Você vai trazer mais acidez para a sua bebida ainda. Então, a moagem média vai funcionar para métodos de infusão e métodos de extração também, como a Clever ou a sua Aeropress. O café na moagem grossa, ele tem uma aplicação muito específica. Ele vai funcionar bem apenas nos métodos de infusão. Então você vai trabalhar com a moagem grossa, principalmente na prensa francesa e presca. Porque você consegue notar uma granulometria bem maior
aqui, a hora que a gente compacta com a colher, ó, você não altera tanto a forma dessa massa de grão moído. Como o café vai ficar um tempo extraindo em contato com a água, se você fizer isso numa moagem muito fina, existe um processo de super extração. Desses compostos que vão extrair ao máximo, a gente vai obter muito mais cafeína do que numa moagem grossa, por exemplo, e é um dos compostos presentes no café que vão acentuar o amargor. Então, por isso que a gente orienta num método de extração que você faça uma moagem mais grossa, para você conseguir trazer uma bebida mais limpa como resultado final. De maneira geral, a gente pode aplicar os níveis de moagem para determinados métodos. Primeira coisa, a gente não recomenda uma moagem extra fina como essa de café para o mercado e o café fica parecendo um talco. A gente não recomenda, até com um grão de qualidade, a gente não recomenda uma moagem extra fina como essa que a gente encontra no mercado. Para os nossos padrões de moagem, a moagem fina da Vero vai funcionar bem, principalmente para os cafés no método de filtrado, os cafés que a gente vai fazer uma extração. A moagem média, ela já vai começar a funcionar tanto para cafés filtrados, métodos de extração, quanto para alguns métodos de infusão. E até nesses que fazem o mix das duas coisas, por exemplo, uma Aeropress ou uma Clever. A moagem grossa, ela vai funcionar bem para os métodos de infusão, aqueles que você vai deixar o café em contato com a água por um período de tempo. French Press, Pressca, todos esses que você vai passar o café por um tempo de infusão um pouco maior. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê na próxima aula para mais dicas.